Tem mais alguém para receber? Foi todo mundo, doutor. Tá todo mundo aqui? Deve Sim. ser ter citação, né? Bonitinho, né? Tá, então prossigamos para eu verificar quem está na sala, tá? Então, boa noite a todos os presentes. Aqui, presidente da primeira comissão disciplinar da Liga de Futsal. Dou as boas-vindas para quem foi citado e compareceu e, considerando os termos do artigo 121 do CBJD, formado o quórum, eu declaro aberta a sessão. Apenas para identificação, e depois vocês podem, se for o caso, anotar no chat, o Igor, o Francis Lopes e o Marcel são de que processo? Só confirmar. Eu acredito que é do meu, 33. É do 33? Deixa eu só verificar. Processo 33, Marcel, você recebeu a citação? Pode colocar o áudio. Recebi sim, Ah, tá. O Igor também? também. Isso. Acho que é Francis Lopes, né? Como que o nome dele tá aqui, que eu não sei como tá. Também é do 33. Não tem outras pessoas, doutores, para fazer defesa, pelo que eu estou vendo. E acredito que a gente seria muito inteligente da nossa parte a gente ouvir quem está na sala para fazer defesa, depois a gente passa o julgamento dos réveis, tudo bem? Uhum. Tá, eu vou tentar explicar para quem são os convidados, os denunciados. A gente tem a sequência de ordem de julgamento de processo, uma vez que não tem pedido de preferência nos termos do CBJD, a gente identifica que quem está na sala pode ter aí a preferência, vamos dizer assim, extra-legal, até para a gente dispensar, né, deixar cada um fazer os seus afazeres, mas não perder o direito de fazer a defesa, tá bom? Então, eu só vou confirmar, eu vou abrir aqui, mesmo que eu suma da tela, eu só vou confirmar o nome dos denunciados e a certeza, processo 33, doutor Bruno. É o Francis Lopes, só que não, pelo que eu estou vendo aqui pela denúncia, né? É o Não, Marcel. Francis Lopes, por Francis Henrique é do processo 34 da minha relatoria. Ah, o Francis Lopes é do 34. Ele não tem relação com 33, né, doutor Aurélio? Pode ficar na sala, então. Então, perfeito. Exatamente. Tá, aos denunciados, a gente vai prosseguir aqui com os trâmites processuais, a receita processual aqui de julgamento, tá? E aí eu vou passar a palavra para o relator do processo 33, a gente vai iniciar por ele, está, Diogo? Só puxar aqui. Processo 33, de relatoria do doutor Bruno Fulli. Aberta a sessão, portanto, já foi declarado o início, formado o quórum. Eu passo a leitura ao doutor Bruno Fulli, a leitura da denúncia, por favor. Boa noite a todos os presentes. A leitura da denúncia, eu começo aqui pelo preâmbulo, né? A Procuradoria de Justiça Desportiva, por seu representante infracinado, no exercício de suas atribuições, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria ofertar denúncia. Os termos do artigo 21.1 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, em face da pessoa a seguir qualificada pelos fatos a seguir discorridos. No caso, os denunciados é o Marcel Marques Cabezaolias, técnico do Fênix, denunciado 1, e Igor de Barros Lourenço, registro 982, atendente do Fênix, denunciado número 2. A súmula do jogo, editada pela Comissão de Arbitragem, assim preconizou. Aos 17 minutos e 25 segundos, não, aos 17 minutos e 25 segundos de partida, o técnico senhor Marcel Marques Cabezaolias, da equipe Grupo Fênix de Educação, foi advertido com um cartão amarelo por fazer reclamações fortes e enérgicas. Após a minha orientação ao técnico, o senhor Igor de Barros Lourenço, registro LPF 982, atendente da equipe Grupo Fênix de Educação, continuou as reclamações, foi advertido também com cartão amarelo. No mesmo instante, mesmo após a advertência, ele continuou reclamando de maneira assintosa e foi advertido com cartão vermelho. Após a expulsão, o mesmo desceria as seguintes palavras: babaca, seu babaca,
e foi saindo da quadra. Neste momento, o técnico, o senhor Marcel Marques, da equipe Grupo Fênix de Educação, falou que eu não tinha agido com a verdade e eu disse ao mesmo que ele desferiu as palavras sim, sem mais a relatar. A denúncia continua dizendo que foi indubitável que os fatos narrados na súmula oficial de jogo merecem resposta por parte desta comissão, aplicando-se as sanções abaixo destacadas para o combate das condutas antidesportivas dos envolvidos. Por consequência, os apenamentos ora requeridos, além de combater as condutas verificadas ao longo da partida, servirão ainda como desestímulo às práticas e condutas similares no futuro, resguardando-se os princípios fundamentais do desporto, tal qual codificado pela Lei 14.597 de 2023 e pelo CBJD. Pelo exposto, requer sejam as infrações abaixo detalhadas combatidas mediante aplicação das respectivas punições, com a dosimetria adequada à condição dos denunciados, equacionada, contudo, considerando-se a gravidade dos fatos e o potencial lesivo das condutas reportadas. Ele traz a primeiro denunciado Marcel Marques Cabeça Olhas, relato da súmula, o fato pelo qual restou em curso reclamações fortes, enérgicas e questionar a veracidade do árbitro, artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, CBJD, reclamar desrespeitosamente das decisões dos árbitros, suspensão proposta de 1 a 6 partidas e a penalidade combinada também para a agremiação Fênix, né? Seria de multa prevista no 258D do CBJD como medida necessária para se coibir a práticas similares no futuro. Quanto ao denunciado Igor de Barros Lourenço, foram discriminadas duas condutas, uma prevista no 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, reclamar desrespeitosamente das decisões dos árbitros, suspensão de 1 a 6 partidas, e xingamentos dirigidos ao árbitro, conduta 2, 243F, parágrafo 1º CBJD, ofender a honra do árbitro. A primeira que eu falei anteriormente, suspensão de 1 a 6 partidas, a segunda, suspensão de 4 a 6 partidas, mais multa de 100 a 100 mil reais, sem prejuízo da aplicação da penalidade de sanção pecuniária ao clube do qual se vincula o acusado. Aí ele faz as conclusões e os pedidos, que é pela procedência da peça, né, inicial aqui ofertada. Pois bem, um caso em tela, Essa é a eu, leitura, né? a leitura. Tá, desculpa até ter te tesourado, doutor, até por respeito aqui à ordem processual, É verdade. gostaria que o secretário, o Wilmo secretário, deixasse constar que na impossibilidade de comparecimento do procurador, ele pediu para reiterar os termos da denúncia, o que, a nosso ver, não prejudica em nada a defesa, afinal de contas, o acusador, que seria a procuradoria, não está presente e garante, por hora, a ampla defesa dos denunciados. Feita a leitura, eu verifico, e até esqueci de perguntar no 123, acredito que o relator vá deferir a prova, nos termos do artigo 124, inciso 4º, aprova o depoimento pessoal de cada um dos denunciados. O doutor defere a prova? Deferida, prova. Ok, reiterado então os termos da denúncia, eu vou passar por ordem alfabética aqui, tá, Marcelo? Vocês têm prazo para fazer a autodefesa de vocês, explicar aí o que vocês querem como defesa de cada um, e sucessivamente aí eu pergunto para a turma se tem alguma pergunta dos julgadores, e aí a gente passa ao julgamento individual de cada um de vocês, tudo bem? Perfeito, Marcelo, pode falar o que que aconteceu, como que você quer se defender em relação à denúncia que lhe foi imputada. Pode falar. Olá, boa noite. Bom, durante a partida teve um lance onde uma jogadora nossa, ela saiu cara a cara com a goleira, tentou driblar, ela... Tá me ouvindo? Tenta arrumar o microfone que sua voz está longe, por favor. Obrigada. Melhorou? Eu não tenho nenhum microfone, eu compro o computador. Não tenho... Ah, tá.
Então vai, tenta falar mais alto, então. Tá, pera só um minutinho. Então, durante a partida, né, são 4 tempos de 7 minutos. No terceiro tempo, houve uma atleta nossa que saiu cara a cara com a goleira, onde ela tentou fazer o drible e a goleira tocou com o pé e a bola saiu para a lateral esquerda aqui, onde tinha uma outra jogadora nossa. Nesse momento, uma jogadora nossa chutou o gol e uma jogadora de linha fez a defesa com a mão aberta, bem longe de todos, né, aberta, estava o jogo 0-0. E o árbitro deu lateral, porque a bola foi lateral. Então, pegou na mão, né, tem vídeo, tem tudo, pegou na mão do atleta, né, do Otário, do Santo André, e saiu para lateral, ele deu lateral. Aí, nesse momento, obviamente, né, reclamamos, falamos. O árbitro que estava próximo ao lance nem veio próximo a nós, tanto que ele nem não relatou nada. Quem veio foi o árbitro da outra, que estava na nossa metade da quadra, né, longe do lance, e veio falar que não foi mão, né, nós discordamos, eu, né, no caso, discordei dele, ele me deu amarelo, e pronto, foi até onde eu estava, mesmo não concordando, né, fiquei em silêncio. Aí o Igor continuou protestando, falando que foi mão, todos viram. Inclusive, foi contra o jogo do Santo André, a coordenadora do Santo André estava atrás. Ela falou que ela viu tudo o lance, tudo. E aí ele deu amarelo pro Igor, o Igor falou, pode dar um amarelo, mas continua sendo mão, continua, com um lance claro para todos, todos. E aí ele foi e expulsou o Igor, na sequência. O amarelo eu dou amarelo pro vermelho, foi questão de 10 segundos. E aí o Igor continuou reclamando, saindo, e ele falou que o Igor chamou ele de babaca. E não é verdade, eu estava ao lado, todas as minhas, é um feminino, sub-12, sub-13, desculpa, né, onde não foi essas palavras, o Igor não falou, não faltou com respeito, não falou palavrão. Eu falei para ele que ele estava faltando, que ele falou, você me chamou de babaca. Eu falei, não, ele não chamou de babaca. Ele continuou reclamando mesmo pós expulsão, né, do lance, mas não chamou de babaca, não falou palavrão. O Igor saiu e foi essas palavras que eu falei para ele, tanto que no relatório só tem de um árbitro, o outro árbitro não relatou nada, ele viu que não aconteceu nada, conversamos até no final do jogo, então até para mim foi uma surpresa estar no relatório, né? Somente esse árbitro preferiu os cartões amarelos e vermelhos para o Igor, que fez o relatório. Foi isso que aconteceu. Ok, ouvido já, então, o primeiro denunciado, acredito que o segundo denunciado também está envolvido na mesma situação de fato, né? Então, a gente passa, então, doutor Bruno, relator, a ouvir aqui a versão do Igor em sua defesa. Relembrando que ambos os denunciados não trouxeram outras provas a não ser os depoimentos pessoais, correto, Marcel e Igor? Na verdade, eu não sabia. Tem um vídeo, somente o Igor tem um vídeo do lance, mas não tem a conversa do árbitro. Não vai aparecer, né, a questão do que se disse. Enfim, então vamos ouvir o Igor, aí a gente passa ao julgamento individual, do doutor Bruno, dos denunciados, tá bom? Igor, agora é sua vez. Pode falar em sua defesa o que você gostaria em relação à denúncia que lhe foi imputada. Boa noite a todos. Estão me escutando bem? Foi exatamente o que o Marcel falou aí. Eu não ofendi ele em nenhum momento. Até eu fui conversar com outro árbitro no final da partida, que ele já apitou jogo meu e me conhece há muito tempo. Ele estava bem próximo de nós quando aconteceu tudo isso. Ele falou que não escutou também. E depois eu fui nas mesárias também. Ela falou que também não escutou, mas ele pode ter entendido errado alguma palavra que eu citei a ele, mas em nenhum momento eu ofendi ele, né? Eu reclamei sim, de certa forma um pouco áspera, mas não ofendi ele porque foi um lance que não dá para mostrar o vídeo aqui, que foi pênalti, claro. Eu até mostrei nós jogamos no sábado contra o Santo André, na terça a gente jogou contra o Arbus. Eu mostrei o vídeo pro chefe de arbitragem, que é o Medeiros, e o Medeiros falou que era pênalti claro também. Aí eu falei assim, por isso que eu fui expulso, por conta desse lance.
Aí ele falou assim, então a gente tem que rever algumas coisas. Eu falei assim, então, a gente trabalha a semana inteira e é prejudicado num lance desse que a gente viu que foi pênalti claro. Aí ficou a critério do juiz, ele me expulsou, mas o que aconteceu foi exatamente como o Marcel falou. O Marcel reclamou, tomou o cartão, aí eu levantei, reclamei, porque foi pênalti claro, e ele se aproximou, eu falei assim, não adianta nada se dar o cartão amarelo, porque continua sendo mão. Aí ele veio, se afastou, aí eu continuei reclamando, e ele voltou com um cartão vermelho, foi o que o Marcel falou, em 10 segundos ele mudou a cor do cartão. Mas foi basicamente isso que ocorreu. Ok, ouvido aí, doutores, o relator tem alguma, os demais jogadores têm alguma pergunta para fazer sucessivamente aos depoentes? Da minha parte, sem perguntas. Doutor Aurélio? Eu teria assim, eu só queria confirmar, o senhor Igor, qual que é a sua função na equipe? Boa noite, eu sou atendente de quadra. O que seria isso? Como se fosse um médico, né? Em quadra. Então o senhor tem o quê? O CRM, o CREF, o que seria? Não, o curso de primeiro socorro, né? Que a liga tem que a gente tem que mostrar para a liga. Ah, o senhor tem só um curso, o senhor não é nem médico e nem fisioterapeuta. Não. Obrigado. Doutor Fernando? Sem pergunta. Ok, eu, no caso, como presidente, e também nos termos do artigo 131, que posso ser chamado a questão de empate, que não é o caso, nós estamos aqui em três, eu considero que reiterada a denúncia e não havendo o Ministério Público para fazer as razões finais, né, sustentação oral final, explico para os denunciados que a sustentação oral final é mais como que um resumão da sua própria defesa, para reiterar os termos daquilo que você quer ser inocentado. E, diante disso, pergunto se ambos querem fazer alguma consideração final, sucinta, rápida, acerca do pedido de que não sejam condenados aqui pela comissão disciplinar. Mas aí eu passo a palavra sucessivamente para o Marcel e Igor, se assim for o interesse. Todavia, para que sejamos céleres, para que sejamos rápidos aqui no julgamento efetivo, se for para repetir os mesmos termos, acredito que não tenhamos prejuízos na demora, tá? Se for coisa nova, olha, eu esqueci de dizer isso, a gente vai ouvir como sustentação final, tá bom? Mas se não esqueceu e acha que está tudo ok, aí a gente passa ao julgamento. Tudo bem, Marcelo? Tem alguma coisa a dizer? Eu gostaria de falar rapidamente, né, que nós trabalhamos com feminino, de meninas de 8 a 18 anos, né, então a primeira coisa que nós temos é justamente as meninas da idade, e eu nunca, a primeira, quer dizer, eu continuo, né, eu tive uma expulsão na minha carreira toda de treinador, também há 5 anos, acho que é a primeira ou a segunda expulsão dele, a carreira dele também como na Liga Paulista. Então, eu acredito que, eu acho que por um equívoco, né, da arbitragem, que também não justifica, nós exaltamos, mas não faltamos com respeito em nenhum momento com a arbitragem, tanto que nós temos um ótimo relacionamento com todos eles. Ok. Tem algo a dizer como razões finais, Igor? Você quer fazer uma consideração final sobre a sua autodefesa? Não, foi exatamente o que o Marcel falou. A gente tem uma relação muito clara com os árbitros, muito de ser amigos mesmo deles. Eu joguei, nunca fui expulso na minha carreira, então não tenho nada a dizer, não. O que eu tinha para falar, eu já falei já. Ok, agora eu vou pedir para que vocês fiquem com o microfone desligado e posso passar aqui ao julgamento do voto do relator e os demais membros da comissão, tá bom? Doutor Bruno, por favor, seu voto. Em relação ao Marcel Marques Cabeça Olhas, verifica-se primeiramente que, em que pese, né, os argumentos expendidos por vossas senhorias, a súmula do árbitro goza de presunção de veracidade, ainda que relativa, por força de lei. No caso, eu vou fazer a leitura do voto, né? Por isso que vai ser dessa forma,
parecida mesmo com leitura. No caso, verifica-se que o árbitro da partida, de modo adequado e progressivamente, aplicou o cartão amarelo. Não se ignora que a letra da lei preconiza que é conduta passível de suspensão de 1 a 6 jogos o ato de desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente com suas decisões. Sucede que, no caso em tela, não ocorrer mais intercorrências, sendo o cartão amarelo suficiente para punir o técnico naquele momento. Como diria o jurista Jelinek, né, não se pode abater pardais com tiros de canhões, né? E a vingar esse raciocínio, eu proponho a substituição da pena proposta por advertência nos termos do parágrafo 1º do mencionado artigo de lei, que é o 258 do CBJD, em relação ao Marcel. No que tange ao Igor de Barros Lourenço, né? Eu faço as mesmas ponderações, né, que a súmula do árbitro gosta de presunção de veracidade, ainda que relativa. No caso, os fatos imputados, eu não concordo aqui, já discordando com a peça ofertada pela acusação, né, de que houve aplicação do cúmulo de duas condutas, né? Eu entendo que foram um ato de forma sucessiva, né? E os fatos se deram de forma progressiva, tanto é verdade que primeiro o árbitro aplica o cartão amarelo e na sequência o vermelho. E após o cartão vermelho, teve o xingamento, né? Segundo a súmula, babaca, seu babaca. Houve um excesso por parte do atendente, né? Mas eu acredito que fica afastada a aplicação do parágrafo 1º do 258, devendo haver aplicação apenas e também para afastar o bis in idem, porque houve a aplicação da conduta 1 e conduta 2. Eu acredito que foi dentro do mesmo contexto fático, né? Então eu entendo que a única conduta a incidir é do 24F, 43F. 243F, parágrafo 1º CPJD, com suspensão de 4 partidas, sem aplicação de multa, dada a menor repercussão de sua conduta, e quanto à conduta do 258.2, parágrafo 2º do CBJD, os cartões aplicados como medida sancionatória se mostraram suficientes e adequados à espécie, assim de rigor sua não incidência, até para evitar o bis in idem. Por consequência, fica afastada também a aplicação do 258D do CBJD. E por se tratar de equipe amadora, a incidência do artigo 182 do CBJD, com a pena final de 2 partidas, né? Sem aplicação de multa. É como eu proponho o voto em relação ao Igor. Ok. Eu vou ler para o próximo relator, respeitando aí a antiguidade, né, doutor Aurélio? Não que o senhor seja antigo, mas é o meu colega mais novo. Então, em relação ao denunciado Marcel Marques, o relator aplicou a pena, pugnou pela substituição da pena pela pena de advertência, nos termos do artigo 258, parágrafo 1º do CBJD. Como vota, doutor Aurélio? Seu microfone está desligado. Então a senhora quer que eu faça o voto só primeiro com o treinador, é isso? No caso, é o Marcel Marques, isso. Tá. Bom, boa noite a todos, agradeço a presença do senhor Marcel, do senhor Igor. Eu só gostaria de registrar que me assusta a gente ver algumas atitudes assim, principalmente nós estamos falando de meninas, né, que já é difícil ter o futebol feminino, a gente fomentar o futebol feminino. Eu sempre falo que a qualidade numa competição depende de todos, não é só da arbitragem. Erros vão acontecer, jogador vai perder gols, goleiro vai tomar um frango, e se todo mundo entrar e querer agredir ou reclamar assintosamente com todos que erram, vai ficar muito feio. E aí o futebol feminino, que já não tem muita verba, vai ficar mais difícil ainda. Então, com essas ponderações, com relação ao senhor Marcel, peço vênia ao doutor Bruno, relator, mas eu acho que não seria o caso de advertência, não, ainda mais de novo, por se tratar de feminino, por se tratar de uma equipe de 12, 13 anos, o treinador tem que dar o exemplo, né, para essas meninas que estão aí no futsal. Eu não divirjo, eu acho que tem que ter a pena, sim, de uma partida para o senhor Marcel, diretor por atitude, né? Reclamou e ainda assintosamente reclamou novamente. Eu fui a olhar a súmula, eu acho que aqui fica uma ressalva, né?
Talvez os treinadores e o atendente, e até gostaria de saber, ele me explicou o que é um atendente. Para mim foi mais depois eu agiu mais como um torcedor do que como um atendente, e por isso até queria saber se era médico, se era fisioterapeuta. Mas depois que os dois foram expulsos, a equipe fez 4 gols e ganhou de 4-0. Então, assim, acho que ficou mais tranquilo para as próprias meninas conseguirem jogar bola, né? Então, por conta disso, eu voto sim por uma partida de pena para o senhor Marcel e voto também pelo 258D. Aqui também eu sempre ressalvo que o mais importante de atitudes tem que ser da própria equipe. Não sei se todos viram, um treinador que foi campeão da Copa da Itália este ano, desrespeitou a arbitragem após jogo, foi campeão, mas desrespeitou a arbitragem, desrespeitou um jornalista, desrespeitou um diretor da equipe. A equipe da Juventus, em 2 dias depois, mandou o treinador embora. Então, eu espero ver isso para que o futebol mude no Brasil. O futebol não pode continuar com essas atitudes. E, de novo, insisto, nós estamos falando de uma competição feminina de crianças de 12, 13 anos. Então, acho que o exemplo tem que estar no banco daqueles que são educadores físicos, daqueles que são ali da comissão técnica. Então, eu voto por aplicação de R$ 1.000 de multa para a equipe do senhor Marcel, por conta da aplicação de uma partida ao seu treinador. É como voto, presidente. Ok. A gente Doutor esqueceu de falar Aurélio, do Igor, acho que Igor de Barros. só para falar, acho que até o rapaz, o Marcel colocou, ele não foi expulso, tá? No dia da Só partida, foi ele só o ficou Igor. o dele só se limitou ao amarelo, tá? Se isso fizer diferença no voto, né? Eu estou falando porque ele até ponderou aqui no chat. Não, mas ele não foi expulso por segundo Não, amarelo? não, Não, o ele só Igor. tomou amarelo, o Marcel, só o Igor que foi expulso. Mas então aí, bom, isso é importantíssimo para mim, Uhum. porque O então é o Marcel só foi seguinte, advertido. então ele não deveria nem de estar aqui, porque ele não foi expulso, ele não deveria de estar respondendo. Então, mudo o meu voto todo e absolvo o senhor Marcel por falta de amparo legal. Ele não Ok. foi expulso, não é porque tomou um cartão amarelo que ele tem que ir para julgamento. Ok, ficou Então, faltando, e no agradeço ao caso, senhor Bruno. aquela votação Aí anterior sim, ele, em relação ao Igor. daí ele fala a súmula fala que tomou cartão amarelo por fazer reclamações fortes e enérgicas, mas nada de, não passou. Eu também tinha me enrolado, por isso que porque parece Não, que, então, porque não. na súmula, Eu até achei que tinha, como o senhor pugnou pela advertência, imaginei que ele tinha sido também expulso pelo segundo amarelo. Mas se ele tomou só um amarelo, ele não deveria nem de estar aqui, não deveria nem ter sido denunciado. Ok, Então, voto pela absolvição. ok. No caso, eu Retificando, e você acompanho também, agradeço ao doutor Bruno. perfeito. eu acompanho também para absolver, então. Tá, então, Se vamos puder. reiterar o voto do relator aqui, vamos retificar, é isso, doutor? Uhum, Então, vamos vamos só absolver. voltando, tá, Marcel? Presta atenção que é assim mesmo. Julgamento presencial não é aquela coisa que o juiz leva para casa, a gente pondera, a gente discute aqui, a gente reforma, a gente ajuda, tá? Então, vamos lá. O relator, coloca aí, tá, o Joe? O relator nem precisa colocar, ele retifica o voto e, no caso do denunciado Marcel Marques ou Marques, absolve, tá? Vota pela absolvição, ok? E aí eu vou fazer só a vênia, doutora Aurélio, para seguir, já que a gente está aqui com o Marcel, vou perguntar para o doutor Fernando como vota em relação ao Marcel. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu vou acompanhar o Bruno e o Dr. Aurélio, que Ok. já absolveu o Marcelo, né? Ok, então vamos só para a gente não se perder. Em relação ao denunciado Marcel Marques, por unanimidade, a turma votou pela absolvição. Ok, Joe? Ok. Perfeito. Em relação ao denunciado Igor de Barros Lourenço, só para reiterar o voto do doutor Aurélio, por gentileza. Esse foi o que foi expulso, tomou amarelo, depois foi expulso. Vamos lá. Já com relação ao senhor Igor, né, como antecipei no meu voto com o senhor Marcel, acho que a atitude foi mais de torcedor do que um membro da comissão técnica, né? Então, reiterando tudo que eu já falei sobre o exemplo tem que ser dado, né? Para mim, está configurado as reclamações, 2 cartões amarelos, e para mim, discordo do peço da Dena, também do Dr. Bruno, para mim, está claro que são 2 atitudes, bem como o senhor, no relato, está na súmula isso, após ele ter sido advertido, ele chamou o árbitro de babaca. E pela presunção da súmula, artigo 58, mesmo que venha um diretor, mesmo que venha o senhor Marcel como treinador,
falar que não falou, né? Nós temos também um artigo que eu não me lembro de cabeça, que mesmo que venha um dirigente dizendo ao contrário, o que tem que, neste caso, sem outras provas, o que tem que subsistir é o relato do árbitro. Então, neste caso, para mim, o 258 também está configurado por 2 partidas, e o 243F, o Dr. Bruno foi por 4 partidas, também vou por 4 partidas, nesta eu acompanho, Ok. só que eu incluo a multa de R$ 1.000 para o senhor Igor. E por conta do 258, que estou dando de 2 partidas também para o senhor Igor, aí também condeno a equipe, por tudo aquilo que eu já relatei no voto do senhor Marcel, a equipe tem que tomar uma atitude, pela equipe 258D, R$ 1.000. É como eu voto, presidente. Ok, e nesse caso, só para constar, doutor Aurélio, sendo agremiação amadora, a aplicação do 182, observação da redutor? Sim, tanto para ele, bem como para o treinador, para o Para o atendente, clube. né? O Tá. atendente também. 182 CBJD. Perfeito. Agora a gente está aqui na mão. Eu vou ler os votos para o doutor Fernando não se perder, tá bom, doutor? O relator ponderou que no 258 dele, ele ponderou pela não incidência e condenou pelo 243F a 4 multas, suspensão de 4 partidas, sem aplicação de multa e com o redutor. Por sua vez, o segundo julgador entendeu que sim, houveram 2 condutas. Pelo 258, ele entendeu por 2 partidas de suspensão. E pelo 243, ele acompanhou em 4 partidas. Ainda aplicou a multa tanto para a agremiação quanto para o denunciado no valor de R$ 1.000. Em ambos os casos, ele reduziu por conta do artigo 182 CBJ. Doutora, voltou? Tinha dado uma travadinha. Tá. Bom, no caso do Igor, eu vejo que assim, não houve uma. Embora aí seja reprovável a conduta dele, eu acho que não houve uma, como o Bruno falou mesmo, não Acumulação de conduta. extrapolou, né? E não extrapolou demais, assim. Então eu vou acompanhar o voto do Bruno pela aplicação Ok. só do 243F e sem as multas. Ok. Então, eu vou ditar o voto aqui, tá? O final, o que ficou julgado. No caso denunciado, o Igor de Barros Lourenço, por maioria, a comissão disciplinar aplicou a punição, afastou o 258, parágrafo 2º, inciso 2, e reconheceu pela não incidência, e por maioria aplicou. Desculpa, aqui é por unanimidade, do 243F, parágrafo 1º, a suspensão de 4 partidas. Apenas, Joe, só a suspensão de 4 partidas é maioria, é unanimidade, tá? Peguei. Acontece por maioria sem incidência de multa. Ok? Estou errada? Perfeito? Então, todo mundo concordou com 4 partidas, sem incidência de multa e aplicação do 182, que aí reduz pela metade. Estou correta? Isso. Perfeito. Esse é o final da. Acho que é só esse, né? A gente já não esquece da multa do clube também, viu, Joe? Também reduzida à metade. Então, multa para ambos reduzida à metade. Enfim, senhor Igor e senhor Marcel, esse é o resultado do julgamento. Marcel saiu absolvido, o senhor Igor teve uma condenação mais branda do que pretendia o segundo julgador. Tem direito, depois de sair, quando sair a publicação dessa sentença, vocês podem procurar um advogado especializado, alguém do clube, para fazer o recurso que achar pertinente, tá bom? Eu agradeço e considero que o processo 33 já resta julgado, finito. Muito obrigada, boa noite. Podem sair da sala se quiser, tá? Então, vamos seguir pelo próximo aqui, na sequência que a gente tinha. Processo 31 de relatoria do Fernando, doutor Fernando. Tem o Francis. Qual que é o seu processo, Francis? Que número que é? Boa noite, é o processo número 34. 34. Então, vamos para o 34, que a gente já libera o povo que está na sala. Processo 34 é de relatoria do meu colega, doutor Aurélio Santana. Processo 34, salvo engano, nós temos aqui apenas um denunciado, é isso? Ou deixa eu só puxar aqui. É isso, né, doutor?
Francis, você é o quê do clube? Primeiramente, boa noite aí, a Tudo todos, né? bem? É só para saber, para eu poder ajustar Tá, aqui. tá. Técnico do Guapiaçu Futsal. Ah, tá. Então, ela é técnico do Itaçu. Muito bem. Antes de fazer a leitura da denúncia que foi imputada a você, pelo próprio CBJD, eu questiono para você se você tem outras provas que não o seu depoimento pessoal, não? Eu possuo, porém, sendo bem sincero, eu fiquei sabendo pelo clube, né? Em Por cima ser da hora. bastante amador em Tá. cima da hora. Meio Eu que, não, eu meio não... que te explico que perdeu essa chance, tá? Então, Sim, sim, eu vou só sim. questionar ao relator do processo, porque isso é lei, que antes de eu pedir a leitura dele, se ele defere o depoimento, né? A prova depoimental, de depoimento. Tá bom. Deferido? Deferido. Deferido, deferido, Ele vai fazer deferido. a leitura da denúncia e, em seguida, aí eu vou ouvir o senhor. Tudo bem? Tudo bem. Por favor, relator. Bom, vamos lá. Processo 34/2024, partida Botucatu Futsal versus AA Guapiaçu Futsal, ginásio paralímpico, competição Copa da Liga Paulista Futsal masculino adulto 2024, fase de grupos. Data do jogo, 9 de maio de 2024. A Procuradoria oferece denúncia contra o senhor Francis Henrique Medeiros Lopes, técnico Guapiaçu, por fundamentando o relato da súmula, e começa a expor. Expulsão aos 5:057 de partida, expulsei o treinador da equipe AA Guapiaçu Futsal, o senhor Francis Henrique Medeiros Lopes, registro LFP 2287, que após a marcação de lateral contra a sua equipe, o mesmo começou a proferir as seguintes palavras: aqui somos honestos, você nem sabe o que está fazendo. Informe que, ao sair da quadra, o mesmo começou a xingar a equipe de arbitragem proferindo as seguintes palavras: seu vagabundo, vai se fuder, seu lixo, dois vagabundos, vocês acabaram com o jogo, pode colocar o que você quiser no relatório, seu vagabundo do caralho. Após isso, o mesmo saiu de quadra e a partida foi reiniciada. Nada mais relatar. Consubstanciado nos relatos acima, a Procuradoria ofereceu denúncia por duas condutas, por conta da reclamação contra as marcações da arbitragem, no FUCRO 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, e também por conta dos xingamentos, ofender a honra dos árbitros, artigo 243-F, parágrafo 1º do CBJD. Solicitou ainda, inclusive, a multa prevista por 258-B para a equipe do denunciado. Esta é a denúncia, presidente. Ok. Lida a denúncia, consto novamente que, pela impossibilidade de comparecimento do Procuradoria, que denuncia, reitera-se os termos da denúncia em sua integralidade. Agora eu passo a palavra ao ofendido, ao denunciado, para que ele faça sua autodefesa. E, no caso, seu depoimento pessoal, tá bom, Francis? Pode falar em seu Tudo bem. favor. O microfone é seu, pode falar. Tudo bem. Primeiro eu queria dizer assim, levantar uma questão que ela até não foi colocada na súmula, né? Ah, quando ele fala que eu reclamei de um lateral para a equipe contrária, vendo as imagens, por isso que eu gostaria muito dessas imagens, que ele se equivocou. A lateral tinha sido marcada para a minha equipe, para a nossa equipe. Foi quando a bola estava na minha mão, que foi na minha frente o lateral. E eu peguei a bola e falei para ele: não é nosso lateral, é da equipe adversária, é deles o lateral. Como um lance antes eu tinha tomado amarelo, porque eu reclamei de um lance de jogo, e aí concordo com a arbitragem, enfim, porque, né, do jogo, né, a marcar ou não, ele me advertiu com o amarelo, até aí tudo bem. Porém, quando logo em seguida, que saiu a lateral, que está no relatório do árbitro, que ele marcou para a equipe adversária, eu não reclamei. Ele marcou a lateral para a nossa equipe. E eu peguei a bola e mostrei, falei, não, a lateral é da equipe adversária. Aqui nós somos honestos. Ele me expulsou. E nessa expulsão, foi quando eu falei para ele, falei, cara, eu estou sendo prejudicado porque eu estou sendo honesto. Foi isso que eu falei para ele, até que ele coloca na súmula, eu expulsei ele porque ele falou que a gente era honesto. Eu falei assim, eu estou sendo prejudicado, estou sendo expulso porque eu estou sendo honesto. E aí até virou dentro do ginásio, virou até uma gozação, sabe? Até da equipe adversária,
que era mandante do jogo, quando eu saí lá fora, o pessoal até brincando lá fora, falou, pô, você acabou de falar que o lateral era para nós, né? Que era contra vocês, você foi contra o seu time e ele te expulsou. Então virou até uma gozação assim ali do pessoal. O que eu posso te dizer depois disso, é lógico que e gira isso acho que é um fato humano, né? Uma situação humana. Você ser prejudicado por uma situação que você está sendo honesto, você está sendo prejudicado porque você está falando que o lateral é da outra equipe, e tanto é que eles voltaram atrás e deu o lateral para outra equipe, porque eu falei, então não, eles tiraram a lateral da minha equipe e passaram para outra. E quando eu sair, jamais vou dizer o que ele falou na súmula. Eu não vou nem falar essas palavras, porque jamais. Eu, como educador físico desde 98, secretário de esportes em Tanabi, tenho escolinhas de base, dou aulas para crianças de 4 anos, então eu uso também a minha imagem do adulto para também para a minha escolinha aqui na região, daqui do estado de São Paulo, do interior do estado de São Paulo, e eu temo muito isso, por ser tipo assim, prejudicado por uma situação que a gente está sendo honesto. E se a gente levar em praxe eu levo isso comigo, essa conduta, que eu tenho até já nas minhas escolinhas. Quando o lateral é favorecendo o adversário e você viu, fale a verdade, ajude a arbitragem. E quando eu fiz isso, eu fui penalizado dessa outra forma. E quando eu saio da quadra e falando para ele desse jeito, eu falei assim, você está vendo como que é? E eu falei com essas palavras, você está vendo o Brasil? Eu estou sendo expulso por uma atitude que eu acabei de ser honesto. Mas tudo bem, eu sei que você vai colocar na súmula o que você quiser, não é? Eu sei, porque eu também conheço, também dirijo o esporte amador aqui na minha cidade, e devido às proporções também dou a penalidade, e acho que tem que ser penalidade exemplares também, para não voltar a acontecer. Porém, a minha revolta é mais por conta dessa situação, volta a dizer, uma situação que eu fui tentar ser honesto e eu acabei sendo prejudicado, e enfim, nada pessoal contra ninguém, mas acho que demasiadamente eu já fui prejudicado já com um cartão vermelho, acho que até demais. E depois eu sei que pela lei, por conta de que o árbitro, né, ele coloca o que ele quiser na súmula e tem que valer, mas eu também eu proponho também, pode analisar qualquer imagem, qualquer situação, eu nem levanto mão, eu saio falando, quando eu falo baixo com ele, nem dessas formas eu não falo, e muito menos de falar com equipe, quando ele fala que eu xinguei a equipe de arbitragem. Tem uma ótima relação com o Medeiros, falo com o Medeiros direto e elogio quando tiver que elogiar o árbitro, e ele sabe muito bem disso. Ok. Ponderado depoimento, o relator tem alguma pergunta? Sem perguntas, presidente. Doutor Fernando? Sem perguntas. Doutor Bruno? Sem pergunta. Ok. Eu já tinha explicado a Lures, eu acredito que você tinha ouvido. Nesse momento, a gente passa a palavra tanto para a Procuradoria, que é quem te acusa, e como não está, foi só reiterada a denúncia, de modo que a sustentação oral final dele resta prejudicada e te favorece, porque não vai ter nenhum ponto a mais que acrescente aí o pedido de punição, tá? Mas, em contrapartida, você tem o direito de, se tiver uma coisa nova para falar, fora do que você já disse, você tem aí 5 minutinhos para falar alguma coisa a seu favor, como considerações finais. Você quer falar alguma coisa ou já está satisfeito? Não, satisfeito. Ok. Então, vou pedir para você deixar o microfone desligado, a gente vai passar a votação. Doutor Aurélio, relator, como vota? Bom, vamos lá. Antes de mais nada, só para a gente deixar claro aqui, quero ler aqui o artigo 58. A súmula, o relatório e as demais informações prestadas pelos membros da equipe de arbitragem, bem como as informações prestadas pelos representantes da entidade esportiva ou por quem desfaça as vezes, gozarão da presunção relativa de veracidade. E o parágrafo 3º desse artigo. Se houver discrepância entre as informações prestadas pelos membros da equipe de arbitragem e pelos representantes da entidade desportiva, ausentes demais meios de convencimento, a presunção da veracidade recairá sobre as informações do árbitro,
com relação ao local da disputa de partida, prova ou equivalente, ou sobre as informações dos representantes da entidade esportiva nas demais hipóteses. Eu acho que o artigo, ele é claro, ele é cristalino, né? Eu, 22 anos, militei no futebol profissional. Eu confesso que eu nunca vi um relato de um árbitro ser mentiroso quando ele coloca tantas palavras e xingamentos que foram dados. Eu nunca vi. Então, peço desculpas ao senhor Francis, mas aqui eu tenho que seguir o que está na súmula. Se porventura o senhor achar que o árbitro está mentindo, cabe o senhor fazer uma denúncia para a arbitragem, para a Liga Paulista, para que aí esse árbitro fique sendo monitorado em possíveis relatos que, não, porventura, não condiz com a realidade. E aí ele vai responder, porque ele também responde. Tem código, tem artigos que a arbitragem respondem por isso. Tá? Então, mas aqui, data máxima vênia, e de novo aqui, a ressalva que eu acabei de fazer, senhor Francis. 22 anos que eu participei do futebol profissional, eu nunca vi, e olha que eu trabalhei em bastante jogos, eu nunca vi um relato de um árbitro com vários xingamentos que fosse mentira. Se o cara fizesse isso, olha, vou falar para você, viu? Mas então, por conta disso, peço licença, para mim está configurado as duas condutas, tá? Do 258, pela reclamação, o senhor Francis Lemos já tinha falado que já tinha reclamado, e com a primeira reclamação amarela ele já tinha até concordado com a arbitragem, que ele se reclamou, que é uma coisa que a gente precisa mudar também, senhor Francis. Tem que parar com essa história de reclamação. Errou, sabe? Segura, entendeu? Dá uma segurada, engole a seco. Nós somos advogados aqui. Se o juiz dá uma sentença, uma coisa que a gente fica, nossa, não é possível que o cara dê um negócio. Se a gente for entrar na sala do juiz e xingar ele, pô, né, a gente tem que ter urbanidade, a gente tem que ter, saber aonde tem que reclamar. Falar, esse árbitro não está indo legal, ele mentiu, eu não quero mais que ele venha apitar aqui. Manda um outro cara. Mas ele errou nos jogos aqui. Apesar que, para mim, eu sempre já falei, o erro é inerente das pessoas, a arbitragem vai errar. Sabe? Que é outra coisa, eu estou cansado de assistir futebol por conta disso. 90 minutos, as equipes erram. Aí quando o árbitro erra, pronto. Que nem eu esqueci de falar no processo anterior. Pô, a gente trabalha o dia inteiro, aí tem um erro, porque pô, mas você tem 90 minutos no futebol para jogar e você perde. Ou você tem o seu futsal, que você tem lá para fazer o gol, e não faz. Aí o árbitro dá um pênalti mais ou menos, pô, aí perdemos o jogo por conta do árbitro. Então, a gente precisa mudar essa cultura, senão o futebol vai ficar chato, já está se tornando chato. Uma vez teve uma reunião da CBF, porque estava tendo muito bolinho em árbitro, a bola rolando estava muito embaixo, eles estavam perdendo patrocinadores. Então, de novo, eu insisto, a competição depende de todo mundo. Meu amigo, você errou hoje aqui, mas tudo bem, bola para frente, meu jogador erra. Eu lembro do Muricy Ramalho, por isso que eu falo do Muricy, falo de treinadores, o cara chegava após o jogo, falou, Muricy, e o árbitro que errou? Eu falei, não tem que falar do árbitro, tive 90 minutos para fazer o gol e minha equipe não fez, eu tenho que falar da minha equipe, que não conseguiu chutar a gol ou converter o gol, chutou para fora. Não tem que ficar falando do árbitro, o árbitro vai errar. Então a gente precisa mudar isso. Por conta disso, eu entendo, data máxima, que está configurado, sim, as duas condutas. E aqui, ó, por conta do senhor Francis, da honestidade do senhor Francis, eu vou mudar meu voto aqui. O 258 estava dando 2 partidas, mas eu vou passar para uma partida só. O 243F eu estava votando por 6 partidas, pelos xingamentos. Mas por ele ter vindo aqui, ter dado a cara a tapa, para vir aqui e escutar o que ele está escutando, tá? Eu estou baixando pelo mínimo. E aqui o mínimo são 4 partidas, senhor Francisco, o senhor faz parte da comissão, e é contra um xingamento contra a arbitragem. Então, o mínimo para o senhor é 4. Então, eu estou baixando o meu voto para 4 partidas, por o senhor ter vindo aqui. Tá? E estou isentando, estava colocando uma multa para o senhor, mas estou isentando a multa no meu voto. Só estou dando as 4 partidas, sem aplicação de multa. Ok, doutora? Então, vamos lá. Mas por conta da condenação no 258, eu estou condenando a equipe, porque, de novo, o senhor estava ouvindo aí, eu tenho um entendimento que a equipe tem a obrigação de segurar os seus treinadores e seus atletas. Ela tem obrigação. Não é quando ficar passando a mão na cabeça de bad boy, seja ele jogador, seja ele treinador. Eles têm a obrigação, sim,
de melhorar o nível do futebol. Mas aqui eu reduzo, estava dando 2.000 de multa para a equipe, mas estou reduzindo para R$ 1.000. Ok. Tá? E só ressalvo que nós estamos falando de uma competição adulta e por conta da alteração da legislação, pelo artigo 72 da Lei Geral do Esporte, não tem a redução nas penas, viu, doutora Clara? É como eu voto. Ok. Então, perfeito. Eu vou passar a leitura dos votos dos demais julgadores, mas de antemão, Francis, você viu que a comissão não está aqui para condenar ninguém nem absolver, a gente está para ouvir e a gente aplicar a lei de forma imparcial. E só o fato de você ter vindo aqui, você mudou o voto do relator, então viu a importância de ser honesto mais uma vez, tá? Pela ordem, você me permite Não, é só para eu preciso terminar o voto, aí depois a gente conversa rapidinho. Doutor Bruno, o senhor quer que eu leia o voto do relator para não. Doutor Bruno, não, doutor Fernando, quer que eu leia o voto do relator para poder se pautar novamente? Por favor. Tá, o voto do relator, ele entendeu da existência, da tipificação de duas condutas, pelo 258, parágrafo 2º, aplicação de penalidade de pena de uma partida de suspensão. E pelo 243F, parágrafo 1º, o mínimo 4 partidas de suspensão. Considerando a defesa, a autodefesa do senhor Franz e a hombridade está com ter comparecido, ele não aplicou a multa em desfavor do denunciado, mas aplicou a multa em desfavor do clube, sem a possibilidade de redução por conta da nova disposição geral, né, doutor? E aplicou a multa de R$ 1.000 para o clube. Então, no total, ficaram 5 partidas, uma pelo 258, 4 pelo 243, sem multa para o denunciado e R$ 1.000 para o clube. Como vota, doutor Fernando? Bom, vamos lá. Eu fiquei com uma dúvida só, doutora Clara. O doutor Aurélio não aplicou a redução do 182, é isso? Não, até por Não. conta da nova disposição do artigo 72, né, doutor? Da Lei Geral. Artigo 72. Se você quer fazer a vênia de ler, não tem problema. A gente teve umas alterações muito atuais, então a gente estava até com um grupo de discussão. No entendimento do relator, pela disposição do artigo 72 da nova lei do desporto, na nova lei geral, ele entende que, nesse caso, não cabe a aplicação do redutor legal disposto no CBJD. Mas aí é voto, né? Eu não posso opinar. Como vota o doutor Fernando? Eu vou pedir vênia para discordar um pouquinho do doutor Aurélio. Primeiro, França, a importância aí, viu, de você apresentar sua defesa, que mudou o voto do relator, mas seria muito importante também se você tivesse apresentado a prova, Poderia para mudar muito mais, né? poderia questionar o que está relatado na súmula, porque, como o doutor Aurélio mesmo falou, goza de presunção de veracidade o que o árbitro colocou na súmula. Mas eu vou pedir vênia para discordar do doutor Aurélio, que eu entendo que foi somente uma conduta, que é uma continuidade à conduta. E, e aí eu vou até aqui, eu estava olhando, ou a gente aplica o 243F ou o 258, porque o 258 fala que assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código. Então, como eu entendo que houve somente uma conduta, eu vou aplicar só o 243F Uhum. e aplicar a pena mínima, que como não tem, Multa? não tem caso de reincidência, vou aplicar a pena mínima de 4 partidas e a multa mínima também. Vou No caso. aplicar do 243F, a multa mínima do 243F, e é a multa de R$ 100. R$ 100. É. E aí, E só para levando em ponderar os. consideração que não teve uma maior repercussão durante o jogo, essa conduta dele, né? Ok, Não acabou extrapolando, foi uma confusão e tal. Por isso ok. que eu Só vou para a gente não aplicar. se perder, em relação à multa aplicada pelo 258 em favor do clube, o doutor também discorda, porque não É, considera incidência, é isso? isso. Então, eu vou aplicar a pena mínima do 243F de multa de R$ 100
E a E suspensão 4 de partidas, que desculpa, é de uma partida, que é 243F. tá, 243F aplicou a pena mínima de 4 partidas e não aplicou o 258, também não tem multa para o clube, é isso? Não, desculpa, a pena mínima da suspensão do 243F é uma partida, né? Será? Eu acho que eram 4, em caso que ele é técnico, né, Não, doutor? Ah, exatamente. tá, É o desculpa. parágrafo primeiro, 243F. Parágrafo primeiro, Isso. então vou Então, a manter aqui pena, as 4, tá? isso, Então, 4 beleza. partidas e a multa de R$ 100. Ok, só para repetir para o nosso secretário, no caso do segundo relator, ele não considerou pela tipificação do 258, de modo que afastou a incidência dos tipos ali elencados. Então, não há penalidade para o denunciado pelo 258, parágrafo 2º, e não há penalidade à equipe para o segundo relator, tá? Para o segundo julgador. Todavia, em relação ao artigo 243F, parágrafo 1º, o relator, o segundo julgador acompanha o voto do relator na aplicação da pena mínima de 4 partidas, porém diverge e aplica a pena mínima do mesmo artigo, parágrafo 1º, em R$ 100. Estou correta, doutor Fernando? Correto. Ficando a Ok, advertência aí pro denunciado e em caso de reincidência, isso pode ser revisto, pode ficar pode muito ser maior. majorado, né? Então, como o doutor Aurélio já advertiu, de evitar esse tipo de reclamação que pode ser prejudicial até para a própria equipe. Para a equipe, né? Como vota doutor Bruno, agora ficou com a bomba na mão. Vamos lá. Se precisar que eu leia novamente, eu farei, tá? Para ficar claro. Não, tranquilo. Em primeiro lugar, eu explano aqui o brilhante voto, né, do relator e igualmente do segundo juiz, né? E eu fiquei aqui como terceiro juiz, né, para deliberar. E eu acompanho a divergência pelo seguinte, né? Eu acho que tem a presunção de veracidade da súmula, sim, é uma questão, né, que até a lei já prevê isso, mas eu vou dar uma credibilidade até pelo técnico, né, vir aqui na data de hoje, né, explanar e justificar, e não é impossível tal acontecimento, e por isso eu acompanho a divergência. Acompanha a divergência. Eu vou explicar, tá, Francis? Por maioria, o voto do relator, que foi muito bem fundamentado, não posso dar aí como é que fala, a valoração ao voto, senão eu estaria julgando, mas foi muito bem fundamentado, ele tem conhecimento de causa. Mas aqui no seu julgamento, por maioria, ou seja, os demais julgadores que não estavam responsáveis pela leitura e a relatoria do seu caso, eles decidiram que eles dois entendem que, número 1, não cabe aí a punição do 258, parágrafo 2º, e muito menos multa em desfavor do clube, e eles comungaram no sentido de que sim, você deve ser apenado em razão do xingamento pelo 243F, na pena mínima de suspensão de 4 partidas. E só nisso, tá, Joe, que há uma unanimidade. Só há unanimidade na aplicação da pena mínima de 4 partidas. E por maioria, no caso, por maioria, se tinha ficado sem multa com o relator, mas os outros julgadores entenderam que R$ 100 seria ali uma forma de corrigir e evitar que você pratique esse tipo de conduta novamente. Então, por maioria, aplicação de multa de R$ 100. E por unanimidade, a pena de suspensão de 4 partidas. Tudo bem? Você compreendeu? Tá bom. Então, está encerrado o processo 34. Muito obrigada, Francis. Pode sair da Doutora sala. Clara, se me permite, eu queria dar a Permito, palavra, que ele pode ir estava lá, querendo pode. falar, né? Ele estava querendo falar, né? Ah, Pode é falar verdade, agora, me professor. lembrei. Desculpa, Francis, desculpa, pode falar. Sim. Primeiramente, queria dizer assim, é sempre muito válido para a gente aqui também aprender, né? Cada dia a gente está aprendendo mais e, enfim, até para as nossas atitudes, não só dentro da quadra, também como fora dela, como organizador também de eventos aqui também na nossa região. Compreendo, né, todo o trâmite que foi falado, parabenizar os doutores pela explanação, principalmente o Aurélio, doutor Aurélio, que também, né, fez uma explanação legal e cabe muita gente mesmo, a gente está aprendendo a todo dia, a gente erra e acerta todo dia. Aí a única questão que eu queria até, não vai mudar a volta de ninguém, mas é só para falar que foi num lance só, né? Porque ele marcou um lateral para um lado e foi, enfim, não vou ficar
jogando mais isso aí, mas a respeito, só uma questão, eu consigo entrar com recurso com a questão de eu tentar apresentar mais provas a respeito do xingamento? Por quê? Na transmissão, o pessoal da transmissão estava muito perto da gente. E ele pega o áudio, pega o pessoal falando tal. E quando há expulsão, até o próprio narrador falou, o treinador da equipe está sendo expulso, começa a dar risada, porque ele falou que o lateral era para um e ia para outro. E eu em nenhum momento xingo o árbitro, né? Eu consigo entrar com recurso ou, né, desculpa até Não, fique em paz, fique em paz. A a gente minha vou tentar ser ignorância? clara, acho que os outros jogadores vão entender. A gente não pode, meio que eu te mostro o caminho, mas o recurso, ele simplesmente pelo fato de eu não gostar da minha condenação, eu tenho direito de recurso. Todavia, a questão de oportunidade de prova vai ser analisada, porque a partir tanto Tá. na justiça comum quanto na justiça desportiva, a sua primeira aparição seria o momento mais adequado para a apresentação da sua prova, já que ela já era existente, ela já existia, você poderia tê-la trazido, né? Então, quer dizer, se você apresentar no segundo grau agora e eles entenderem que vão entender que, olha, ela já existia, mas ele teve que fazer um chamado, não sei aonde, tudo bem. Mas, a meu ver, como Clara, a prova você chega. Eu cheguei para me defender, tá aqui as provas, seria mais ou menos assim, tá bom? Mas não nada obsta de você apresentar, porque quem vai julgar se essa prova precluiu, ou seja, perdeu o seu time ou não, será o Tribunal Superior da gente, tá bom? Tudo bem, obrigado. Por nada. Boa noite, viu? Boa noite. Processo 33, então, encerrado. 34, falei, besteira. Vamos para o 31, então. Relatoria Fernando Ruas. Nossa, doutor Fernando, você ficou quieto hoje, hein, querido? Eu acredito que aí, doutores, a gente tem alguém na sala, porque daí para ler toda a denúncia, não sei se seria interessante só falar, olha, atleta X denunciado nesse e nesse. Eu não sei, a não ser que todo mundo fala, não, eu não li, não tive tempo, a gente lê a denúncia, tá bom? O que os doutores pensam? Eu acho que a gente pode Manda, resumir bastante, abreviva, né? pode ir, abreviva. Vamos fazer a leitura da denúncia. Já que também não tem o MP, a gente faz o Tá, e resumidinho. o Joe já considera que está reiterada a denúncia pela impossibilidade de comparecimento da Procuradoria, tá bom, Joe? Já repete esse parágrafo. Então, vamos lá. Opa, deixa eu abrir aqui. Vamos lá. O processo 31 é referente a um jogo ocorrido dia 3/5, entre Itapetininga Futsal e Botucatu. Os denunciados são Pedro Henrique do Nascimento Vicente, atleta número 20 do Itapetininga, Patrick Augusto Destro, atleta número 6 do Botucatu, a equipe Itapetininga e o Botucatu. A denúncia em relação ao Pedro Henrique, por ter cometido uma falta no jogador de número 6 e após a falta desferiu um chute no adversário e com isso ocasionou uma confusão com esse atleta, o outro atleta que é o Patrick, e os dois trocaram tapas. O denunciado Patrick foi denunciado pela confusão e por ter trocado agressões com o primeiro denunciado. E as equipes, a equipe Tapetininga foi denunciada por de bebida alcoólica, infringindo assim o regimento interno, e por ausência de nome nas camisas de jogo. E a equipe do Botucatu denunciada pela ausência de nome também nas camisas. Foi isso a denúncia. Quer que eu leia os artigos ou já vamos para... Está sem áudio.
Eu falei que não precisa, porque quando eu coloco o nome aqui, por exemplo, de denunciado, só para o doutor ter um panorama, eu coloquei Pedro Henrique Nascimento, foi denunciado 250, parágrafo 1º, inciso 2, e 254A, inciso 1. E aí o doutor já leu, que foi, né, entre tapas e beijos, e lembrando que o doutor leu bastante o resumo, só para reforçar aí para os julgadores entenderem, esses dois denunciados, primeiros dois denunciados, o árbitro, o procurador colocou que foi fora da disputa de bola, que é importante ponderar isso. Mas, enfim, Então, vamos partir. até é uma questão que eu fiquei na dúvida por conta disso, que ele colocou como se tivesse ocorrido fora da disputa, E na súmula mas está. a súmula está como se fosse em decorrência de uma falta, né? Mas aí teve a falta e Então, eles brigaram por ela. Você não dá para presumir, né, doutora Aurélia? Vamos deixar o relator aí decidir. é, fiquei com bastante dúvida em relação a isso, a questão se foi fora do jogo ou não. Tá? Eu vou presumir em favor do atleta, Ok? tá? Então, bom, vamos lá. Em relação ao primeiro denunciado, eu vou, pela condenação, eu vou considerar que foram duas condutas do denunciado somente, não três condutas. Eu acredito que a segunda conduta da confusão e a troca de tapas com o Patrick é uma conduta só. Então, e o ato desleal, hostil aqui, da primeira conduta, eu acredito que o enquadramento correto seria no 254 também, e não no 250. No 254, bom, enfim, eu vou aplicar então a pena de 2 partidas pela primeira conduta e pela segunda conduta 4 partidas. E a equipe, vou aplicar o 258D, a pena de multa de R$ 1.000, e ambos os casos aplicando o artigo 182, reduzindo pela metade. Então, ficaria 3 partidas, né, somando as duas condenações, as duas condutas, a suspensão de 3 partidas para o atleta, mais R$ 500 para a equipe. Ok. Então, o doutor entendeu, 250, 2 partidas, pelo 254, 4 partidas. Reduziu Isso, pelo 182 e aplicou a multa pelo 258D em desfavor da da equipe, equipe. no valor de R$ 1.000, também reduzidas pelo 182, é isso? Isso, correto. Como vota a doutora Aurélio? Acompanho o relator. Ok, acompanho o relator. Como vota o doutor Bruno? Idem também. Ok. Nesse caso, Joe, só para em relação ao denunciado Pedro Henrique do Nascimento, por unanimidade, a aplicação de multa, desculpa, aplicação de pena de 2 partidas pelo artigo 250, parágrafo 1º, inciso 2, aplicação de penalidade de 4 partidas, suspensão de 4 partidas pelo 254, a aplicação de multa pelo 258D em desfavor da equipe no valor de R$ 1.000, ambas as penalidades, todas as penalidades, reduzidas por força do 182 CBJD. Isso é um voto unânime, correto, doutores? Correto. Ok. O seguinte é o Patrick Augusto Destro, Isso. denunciado pelo 254A, inciso 1. Como voto o relator? Em relação ao Patrick, vou aplicar a mesma pena da conduta que foi aplicada ao anterior. Então, em virtude da confusão e da troca de tapas de agressão entre os dois, pena de 4 partidas, mais a Ok. pena de multa pelo 258D à equipe, a pena de R$ 1.000 com o redutor do 182. Ok. Como vota a doutora Aurélio? Acompanho o relator, doutora. Como vota o doutor Fernando? Ou, desculpa, doutor Bruno? Acompanho também. Ok. No caso denunciado, Patrick Augusto Destro, por unanimidade, a comissão disciplinar condenou ele pelo 254A, a suspensão de 4 partidas, aplicação de multa pelo 258D em desfavor da equipe no valor de R$ 1.000, ambas as penalidades reduzidas por força do 182 CBJD. Estou correta, doutora? Correto. Ok. Em relação, no caso aqui do clube, né?
Isso, agora o denunciado 3 é Itapetininga. Esse duas vezes no 191 e terceiro, inciso terceiro, Itapetininga Futsal, como vota o relator? Então, pela conduta aí de ter infringido o regulamento em relação à venda da bebida alcoólica e a venda de latas, eu acredito que a conduta é única, né, mesmo porque também o procurador colocou só como uma conduta. Uhum, E nesse caso eu vou votar pela aplicação da multa de R$ 2.000, uhum. né, por ter infringido o artigo 45 do regimento, e a ausência do nome nas camisas de jogo, a multa de R$ 1.000. Ok. E aí eu tenho uma dúvida que aí até eu vou pedir ajuda para o doutor Aurélio. Se nesse caso também caberia a aplicação do artigo 182 e reduzir pela metade, por ser, por ter, ser relativo ao regimento, não caberia a aplicação do 182. Eu acho que toda, no meu entender, doutor, eu acho que toda a aplicação de multa ou de penalidade na competição que é aqui sub-20 masculino é amadora, né, vamos dizer assim, faz jus assim ao benefício da redução. É o que eu entendo. Ok. Então, como termina o relator? Então, e a aplicação do artigo 182 reduzindo pela metade as condenações. Ok. Vamos votar então Botucatu também, aí eu passo para todos, porque é a mesma conduta, né, doutor? Então, como em É, relação é. ao futsal, O como... Botucatu foi só pela questão da ausência dos nomes no uniforme, né? Então, a aplicação, a mesma multa de aplicação de R$ 1.000 com o redutor do 182. Ok. Observado 182. Como vota a doutora Aurélio? Acompanho nos dois votos. Das duas Ok. equipes. Como vota o doutor Bruno? Acompanho. Nesse caso, então, para ambos os denunciados Itapetininga, na verdade, eu vou só corrigir porque tem uma diferença, tá, John? O Itapetininga, ele recebeu pelas duas denúncias 191, inciso 3, duas vezes. Na questão da bebida alcoólica lata, por considerar uma conduta, aplicação de multa de R$ 2.000. E na questão da ausência de nome na camisa, R$ 1.000. Essa punição foi acompanhada de forma unânime e também unanimamente decidiu-se pela redução em observância ao artigo 182 CBJD, correto? Em relação ao Itapetininga. Quanto ao Botucatu Futsal, denunciado pelo artigo 191, inciso 3, o relator votou pela aplicação de multa de R$ 1.000, reduzida com observância do 182 e foi acompanhado de forma unânime, correto? Correto. Me Conseguiu permite, pegar? doutora Clara, me permite só, perdão, não Pode sei se falar, o meu John, amado, pode se o falar. John conseguiu pegar, conseguiu, John? Consegui, perfeitamente. Ele é fera. O dia que eu perder o John, eu É. vou começar a ditar os votos. Amanhã eu entrego para a gente. O John é Só fera. para a gente fechar a questão no que foi levantado pelo doutor Fernando, o artigo 182 ele fala assim, as penas previstas neste código, Uhum. então ele abrange, né? Eu me entendi. Abrange As penas meio. previstas nesse código serão reduzidas pela metade quando a infração for cometida por atleta não profissional ou por entidade partícipe de competição que congregue exclusivamente atletas não profissionais. Então, acho que se aplica Abrange, às né? penalidades do código. Perfeito. Muito bem. Processo 31 encerrado. 32 é de relatoria, doutor Aurélio Santana. Doutora Clara, só O que que eu voltar aqui. esqueci? É que eu estou numa dúvida aqui agora Ah, também. tá. Eu vou voltar nessa questão do artigo 182. É que é sub-20. É o masculino, é o sub-20. Continua, enquadra ainda como amador. Está Eu, correto? eu entendo que sim. Sub-20, acho que sim, né, John? Não sei se... Molecada ainda não está aí recebendo, conforme o artigo 72, não sei, vivendo só de futebol. Acredito que não, né? Eu acho que quase todos são amadores. E no caso, o doutor vai retificar Não, que voto. mantém. Ah, tá. Vamos Tá manter, porque bom. aí É ele só por recorre. ficar uma dúvida. Muito bem, processo 31 encerrado. Iniciaremos no julgamento. Processo 32 de relatoria, doutor Aurélio Santana. Por gentileza, faça a leitura da denúncia. Bom, vamos lá.
Processo 62, partida futsal Itatiba versus River do Belém. Local ginásio José Botelho Nunes, competição Copa da Liga Paulista de Futsal Sub-17, masculino 2024. Data do jogo 4 de maio de 2024. A Procuradoria ofereceu denúncia contra o senhor Matheus da Silva Ferreira Brito Bose, registro 11066, atleta número 7 do Itatiba, que é o denunciado número 1. Tiago Santos Monteiro, registro 2099, atleta número 2 do River, denunciado número 2. Samuel Costa de Moura, registro 7903, atleta 10 do Itatiba, denunciado número 3. E Luiz Vinícius de Oliveira Nascimento, registro 7030, atleta suplente, número 2 do Itatiba, denunciado número 4. Se fundamentou a denúncia no relato da súmula que diz o seguinte: ocorrência número 1, aos 15h57 de jogo, expulsei com o segundo cartão amarelo o jogador de número 7, o senhor Matheus da Silva Ferreira Brito Bose, registro 11066, da equipe Itatiba Futsal, por acertar uma rasteira em seu adversário número 10, Daniel Oscar de Arruda, registro 3743, da equipe River de Belém. O jogo atingido não necessitou de atendimento e o jogador expulso saiu de quadra sem problema. Ocorrência número 2, aos 38h52 de jogo, expulsei com cartão vermelho direto após uma dividida na lateral, onde a bola saiu em posse da equipe de futsal Itatiba. Os seguintes jogadores: número 7, senhor Tiago Santos Monteiro, registro 2099, da equipe River do Belém, e número 10, senhor Manuel Costa de Moura, registro 7903, da equipe futsal Itatiba. Os mesmos se levantaram e trocaram empurrões. E logo em seguida adentrou na quadra de jogo o atleta número suplente, número 2, senhor Lucas Vinícius de Oliveira Nascimento, da equipe futsal Itatiba, e desferiu e acertou uma voadora na altura das costas e um soco na nuca de seu adversário número 2, senhor Tiago Santos Monteiro, registro 2099, da equipe River do Belém, onde entraram todos os jogadores e comissões técnicas de ambas as equipes para tentar separar a confusão. Nisso, 3 torcedores da equipe futsal Itatiba abriram o portão e adentraram a quadra de jogo, mas o representante da equipe futsal Itatiba, o senhor Edson Giuliani, os repreendeu e os tirou para fora de quadra. A partida ficou paralisada por cerca de 3 minutos e reiniciada normalmente até o seu final. Por conta disso, o procurador entendeu que o senhor Matheus da Silva Ferreira Brito Bose, que foi pelo segundo cartão amarelo, está tipificado no 254, parágrafo 1 e 2, uma jogada violenta, pediu com fulcro no artigo 254, né, a condenação dele, bem como a da equipe do Itatiba para o 258D. O segundo infrator, Tiago Santos Monteiro, que já estava na confusão da segunda ocorrência, entendeu o nobre procurador, pelo artigo 250, pela atitude desleal da troca de empurrões, parágrafo 1º, e também denunciou pelo 257, pela participação em tumulto. E o senhor Samuel Costa de Moura, que também estava na ocorrência número 2, naquela troca de empurrões, o nobre procurador entendeu denunciá-lo pelo 250, parágrafo 1º, inciso 2 do CBJD, por atitude desleal, e também pela participação em tumulto, no artigo 257 do CBJD. E por conta disso também pediu a multa prevista no 258D para a equipe do senhor Samuel. Por último, o senhor Luiz Vinícius de Oliveira Nascimento, que era o atleta suplente, relatado na ocorrência número 2, que acertou a voadora nas costas, um soco na nuca do seu adversário. O novo procurador fez a denúncia baseada no 258B, invasão do local da partida, pela voadora no adversário, entendeu pela agressão física 254A, o soco na nuca, entendeu o procurador que houve uma segunda agressão 254A, e também tipificou pelo 257, pela participação de conflito e tumulto. Por conta disso, também a nova Procuradoria pediu a aplicação da multa 258B, do CBJD, para a equipe do senhor Luiz Vinícius. Esta é a denúncia, presidente. Ok, lida a denúncia, antes de considerar que pela impossibilidade de comparecimento da Procuradoria, enviou o comunicado reiterando os termos da denúncia de forma integral. Não havendo outras provas a serem produzidas, passemos à leitura do voto. Como vota, doutor Aurélio? Bom, vamos lá. Com relação ao atleta, o denunciado número 1, foi o senhor Matheus da Silva Ferreira Brito Bose. Ele foi expulso por conta do segundo cartão amarelo. Tá? Ele fez uma jogada temerária, uma rasteira em seu adversário número 10, está bem tipificado no 2541, que fala em uma jogada temerária, né, contra o seu adversário.
por conta disso, eu entendo que está assim configurado o 254 e voto pela aplicação de uma partida em desfavor do atleta. E já que foi pelo segundo cartão amarelo, acho que em outros julgamentos, né, em minha relatoria, eu entendo que não há aplicação da 258D para a equipe por conta do segundo cartão amarelo, que foi a expulsão do seu jogador. É como eu voto com relação ao senhor Matheus, presidente. No caso da equipe dele, Futsal Itatiba, é isso? A doutora me acertou sem me abraçar, doutora. Vamos ver. Tá, só um minutinho. Esse é porque eu vi que eles Matheus colocaram. da Silva. Eles colocaram separado o pedido de Mas no multa. finalzinho ele coloca agremiação Itatiba, é isso mesmo. Isso mesmo. Então, sem multa. Aliás, sempre muito bem feita a denúncia, né? Muito bem Uhum. clara, cada um com o seu relato, né? Ok, até para a gente não embolar, que são muitos denunciados, a gente faz o julgamento one by one, né? Vamos lá. Então, em relação ao denunciado Matheus Silva Brito Bossi, o relator entendeu pela aplicação da penalidade de uma partida de suspensão, sem aplicação de multa em desfavor da entidade. Como vota, doutor Fernando? Eu acompanho o relator. Ok. Como vota, doutor Bruno? Acompanho. Aqui no caso, em relação ao denunciado Matheus Silva Brito Bossi, por unanimidade, a aplicação da pena de suspensão de uma partida pelo 2541, sem a aplicação de qualquer penalidade de desfavor da agremiação, no caso da entidade. Copiou, Joe. Perfeito. Em relação ao Tiago Santos Monteiro, como vota o relator? Bom, o senhor Tiago Santos Monteiro, denunciado número 2 da denúncia, ele foi quem trocou empurrões, né? Para mim, o relato fala de empurrões com o senhor Samuel, né? Não vejo aqui, os mesmos se levantaram e trocaram empurrões e logo em seguida adentrou na quadra o atleta número. Então, assim, como o senhor Tiago Santos Monteiro, bem como o senhor Samuel Costa de Moura, trocaram só empurrões, no meu entender aqui, está só configurado o 250 da troca de empurrões, né? O ato desleal, o hostil. Eu voto para o senhor Tiago por uma partida e absolvo com relação ao 257, que eu não vi ele participar, não tem um relato de que ele participou aí, ou tenha dado início. Para mim, já adiantando, quem deu início a toda a confusão e tumulto foi a invasão do suplente, o senhor Luiz Vinícius de Oliveira. Mas, para mim, está só no relato a configuração dos empurrões entre o senhor Tiago e o senhor Samuel. Então, voto por uma partida de aplicação ao senhor Tiago, de penalidade, absolvo com relação ao 257, mas aqui também penalizo a equipe do senhor Tiago pelo 258D, pela atitude do seu jogador, de empurrões, que é da equipe River, se eu não me engano, em R$ 1.000, todos com aplicação no redutor. Presidente, como eu voto? Ok. Acho que o voto foi recente, se tiver dúvida, como vota, doutor Fernando? Eu vou acompanhar o relator também. Ok. Como vota, doutor Bruno? Acompanho. Ok. Joe, aqui também por unanimidade. A turma votou pelo 250, parágrafo 1º, inciso 2, a punição por uma partida, a suspensão de uma partida em desfavor do denunciado. No 257, ele foi também absolvido por unanimidade. Por unanimidade, também a aplicação de pena de multa de R$ 1.000 em desfavor da entidade, aqui reduzida em observância aos 182 do CBJD. Estou correta, doutor? Corretíssimo, doutora. Perfeito. Como vota agora em relação a Samuel Costa Moura? O Samuel, que foi quem trocou empurrões com o senhor Tiago, vou na mesma linha do voto para o senhor Tiago. O senhor Samuel, artigo 250, uma partida, artigo 257, absolvo, e para a equipe dele, da Itatiba, a aplicação de multa de R$ 1.000 para o 258D. Como voto, presidente? Ok. Então, vamos lá. Acho que está recente. Doutor Fernando, como vota? Eu vou acompanhar o relator. Perfeito. Como vota, doutor Bruno? Acompanho também. Ok, Joe. Aqui também, em relação ao denunciado Samuel Costa Moura, por unanimidade, foi condenado pelo 250, parágrafo 1º, inciso 2, a suspensão de uma partida, absolvido por unanimidade do 257 e aplicação de multa de R$ 1.000
pelo 258D, observado o redutor legal do 182 CBJD. Estou correto, relator? Corretíssimo. Perfeito. Em relação ao Luiz Vinícius Oliveira Nascimento, o suplente, como vota o relator? Com relação a esse atleta, né? Veja aqui, vou até relatar novamente. O atleta suplente, Luiz Vinícius Oliveira, da equipe de futsal Itatiba, desferiu e acertou uma voadora na altura das costas e um soco na nuca de seu adversário, né? A FIFA sempre pega bastante em cima de em que parte do corpo o atleta ele é atingido, por conta né, de algum problema que pode Risco, ocasionar, né? do risco, né? Então, uma voadora nas costas, bem como um soco na nuca, né? Para mim está configuradíssimo o perigo, né, de algo ruim para o rapaz que foi atingido, né? Lembrando que ele, por conta disso, a Linda, ele adentrou a quadra de jogo, ele era suplente, e por conta de tudo isso, acabou entrando jogadores, comissões técnicas e torcedores para dentro da quadra. Por conta disso, o senhor Luiz Vinícius, eu já entendo sim, está aqui. A invasão, está claro que ele era um suplente e ele adentrou o campo, a quadra, não era. Se dois atletas estão ali no meio do jogo, se empurram, se ninguém entra, morre por ali, mas ele entrou, então ele invadiu a quadra. Então o 258B está devidamente configurado para mim, no meu entender. Voto por 3 partidas de penalização ao senhor Luiz Vinícius. Com relação à agressão, eu também vejo aqui como novo procurador, eu vejo que foram 2 condutas, que ele deu Pontapé. uma voadora na altura das costas, e depois, além disso, ainda deu um soco na nuca. Então, para mim, são 2 condutas distintas, né? Ele poderia ter dado uma voadora e ter repensado, falei, pô, peguei pesado, chega, já tá bom. Não, ele ainda foi lá e ainda deu um soco na nuca do seu adversário. Então, eu estou votando, eu estou acolhendo a denúncia no que diz respeito a 2 condutas dos 254A. E por conta do risco e a gravidade, como relatei, eu estou votando pela pena máxima, 12 partidas em cada uma delas. Então, são 2 condutas, 12, 12, 24 partidas. 12 para cada uma das 254A do CBJD. E também, como já tinha antecipado, por conta desta invasão, por conta de tudo o que ele fez, houve o tumulto generalizado, né? A invasão de quadra por demais jogadores, comissões técnicas e torcedores. Eu acho que também está configurado o 257 na conduta do senhor Luiz Vinícius, e voto também pela pena máxima de 10 partidas contra o senhor Luiz Vinícius. Por conta disso, somando aqui, doutor, eu fiz uma soma, se eu não me errei aqui, 37. 37, exatamente. E voto também, acolho o pedido da Procuradoria, quando diz que foram 4 condutas, e por conta disso, o 258D em 4 condutas, voto por R$ 4.000, R$ 1.000 em cada conduta, R$ 4.000 de multa à equipe do Salve Malvisa, acho que é Itatiba, a equipe do senhor Luiz Vinícius de Oliveira Nascimento. E aqui, novamente, eu falo, imagina se uma equipe não toma atitude com relação a um atleta desse, e ele passa a cabeça na mão desse atleta. Então, acho que a gente sabe que no Brasil muita coisa só funciona quando se mexe no bolso, né? É isso que o pessoal fala com relação à multa de trânsito e tudo mais. Então, eu acho que essa deve ser a frente, essa deve ser a bandeira. A gente começar a se posicionar mais contra as equipes que passam a mão na cabeça de treinadores ou jogadores que, infelizmente, não condiz com o esporte, né? Então, é como eu voto, presidente. Tá, só para ponderar, nesse caso, doutor, o relator considerou também 182? Vai ter que ser tudo isso que eu passei, o 37 dividido aí por 2 e o 4.000 também dividido por 2. Ok. Lembrando que a divisão, o menor, você diminui, né, John? Então, deu 37 e dá 18,5, cai para 18, ok. Muito bem, como vota o doutor Fernando? Eu vou acompanhar integralmente o voto do Dr. Aurélio, aí, até pela gravidade aí da conduta do rapaz. Ok. Se tivesse uma forma de ter aumento de pena, até
aplicaria, mas no caso a gente não tem nenhuma informação de reincidência, então mantenha e acompanha integralmente o doutor Aurélio. Ok, como vota doutor Bruno? Acompanho também, e como tem o redutor, tá ótimo. Ok. Então, vamos ver se pegamos, João. Então, por unanimidade, em relação ao denunciado Luiz Vinícius Oliveira Nascimento, pelo 258B, aplicação de de suspensão de 3 partidas. Pelo 254, letra A, 2 vezes, 2 condutas, aplicação de 12 partidas de suspensão para cada uma das condutas. Pelo 257, a aplicação de 10 partidas, a suspensão de 10 partidas. E pelo 258D, havendo 4 condutas, considerada aí 4 condutas, o relator e a turma, enfim, por unanimidade, aplicou a multa em desfavor da equipe no valor de R$ 4.000, R$ 1.000 para cada conduta. Observado o redutor do artigo 182, com a ressalva de que, havendo esse decimal, né, essa divisão decimal, reduz-se. Então, vai ficar aí, a gente falou 37, vai ficar 18, né? Tá bom? Copiou, Joe? Copiado. Perfeito. A gente já falou falta os outros 2, doutor Aurélio? Ou já está incluso já na equipe lá o voto? Não entendi a pergunta, doutora. Quando eles fazem ele faz a denúncia lá na citação, ele como é que fala? Ele destrincha lá, ele colocou futsal e tá 258D, a gente já aplicou isso aí, né? Ou vai fazer já foi lá, já foi considerado no voto. Isso, já foi considerado no voto. Perfeito. Ele tá fazendo exatamente para cada denunciado, ele já coloca o 258D. Perfeito. Então, encerrado o julgamento de relatoria do doutor Marco Aurélio, ou Marco Aurélio, Aurélio Santana. Eu não sei que eu estou com esse nome Marco, mas é assim, eu acho que é um cliente da audiência de amanhã. Fique em paz. Vamos ver agora, na sequência de relatoria do doutor Bruno Fuli, processo 35. Ao nosso ínclito relator, leitura da denúncia, por gentileza. Vai fazer a leitura, né? Sim. Deixa eu pegar aqui. Eu deixei pronto só o relatório, mas precisa da formalidade, né? Quanto à leitura. No caso, né, Procuradoria de Justiça Desportiva, ela ofereceu a denúncia em face do Kaique Paris de Moura, registro 2051, auxiliar técnico do Limeira, denunciado 1. E Luiz Gustavo de Jesus Damasceno, registro 207, atleta número 2 do Indaiatuba, denunciado 2. Dos fatos e fundamentos jurídicos, a súmula de jogo editada pela Comissão de Arbitragem da partida assim dispõe. Ocorrência 1. Eu, Fagner José Ribeiro Tenório da Silva, árbitro principal da partida, relato que aos 35 minutos e 43 segundos do jogo expulsei o auxiliar técnico da equipe Brutus Futsal Limeira, Sr. Kaique Paris de Moura, registro 2051, por vir em minha direção dizendo as seguintes palavras: você é safado, vai tomar no seu cu, você está prejudicando a gente, vagabundo, tenta me tirar da quadra se for homem. Os companheiros de sua equipe o conteram e pediu para que se retirasse. O mesmo saiu e ficou atrás do banco de suplentes de sua equipe e ainda assim continuou as ofensas com as seguintes palavras: seu vagabundo safado vai tomar no seu cu, ladrão. Imediatamente solicitei junto ao representante de sua equipe, o senhor Mário Sanches Montano, que o direcionasse para o lado oposto ao seu banco de suplentes. Após o pedido, mesmo foi para o lado oposto e demos reinício à partida. Ocorrência 2. Eu, Thiago Nascimento Rodrigues, árbitro auxiliar da partida, informo que aos 38 minutos e 34 segundos de jogo, expulsei pelo segundo cartão amarelo o atleta senhor Luiz Gustavo de Jesus Damasceno, número 2, do registro 207 da equipe AD Indaiatuba, por acertar seu adversário, senhor Luan Vinícius de Oliveira, número 7, registro 2956, em uma disputa de bola com um chute nas costas,
o atleta atingido não necessitou de atendimento e o atleta expulso saiu da quadra sem causar problemas. Aí, em relação a Kaique Paris de Moura, a conduta 1 é de xingamentos contra a equipe de arbitragem, você é safado, 243F, parágrafo 1º CBJD, ofenderá a honra dos árbitros, suspensão de 4 a 6 partidas, mais multa de 100 a 100 mil. Conduta 2, xingamento contra a equipe de arbitragem, seu vagabundo, seu safado, 243F, parágrafo 1º CBJD, ofender a honra dos árbitros, suspensão de 4 a 6 partidas, mais multa de 100 a 100 mil. E as condutas, o procurador, né, ele descreve o 184, que ele fala que elas se deram em contextos distintos, não havendo bis in idem, né? O denúncia 2, Luiz Gustavo de Jesus Damasceno, aí a conduta única de chute nas costas do adversário durante disputa de bola, 2541 e 2 CBJD, jogada violenta, suspensão de 1 a 6 partidas, e a multa, né, do 258D para agremiação em relação ao, ao fato de que o atleta está vinculado à equipe. Aí, Essa é a voto, leitura da denúncia. isso. E Aí aí eu, pondera, Joe, que, novamente, pela impossibilidade de comparecimento do procurador, ele reiterou os termos da denúncia de forma integral, ok? Não havendo prejuízo, então, portanto, para a defesa, já que é ausente defesa presencial ou documental, passamos à leitura do voto. Como vota o relator em relação a Kaique Paris de Moura, auxiliar técnico? em relação ao auxiliar técnico, eu sempre ressalvo, né, que a súmula do árbitro goza de presunção de veracidade, ainda que relativa. E no caso, verifica-se que o árbitro da partida, de modo adequado, expulsou o auxiliar técnico da partida. No caso, fica evidente que foram propaladas as palavras de baixo calão, tal qual descrita na súmula da partida. Além disso, houve implicitamente ameaça ao árbitro, né? Quando ele diz que ele faz uma promessa de mal grave, né? Tenta me tirar da quadra se for homem. E diante da recalcitrância dele, né, que mesmo após expulso e da persistência na conduta antidesportiva, eu entendo que não há de fato bis in idem, e, e eu proponho, conjugando, né, as punições das condutas 1 e 2, a aplicação da pena de 6 partidas com imposição de pena, sanção pecuniária em 5 mil reais, aplicando-se o redutor se acaso houver rigoroso atendimento aos termos do artigo 182 do CBJD. Ok. Em relação ao Kaique Paris de Moura, como vota o doutor Aurélio? Só antes do meu voto, presidente, eu gostaria de uma questão de ordem, ao doutor Bruno. Se eu não me engano, nós estamos falando do artigo 243F, né? Se eu não me engano, nós entramos Isso. naquela de que e ele é da comissão técnica, a penalidade mínima é ação de 4 partidas, né? Você estava dando 3 e Isso. 3. Não, Ou é. Ah, é. Ele deu 6, né? Entendeu? Então não, Tem não que bate a conta pegar aí, né? 8, 8. Então E vamos retificar para 8. Vamos não é isso? retificar. Isso, Perfeito, porque tá eu certo. primeiro eu modifiquei o voto no curso, porque pois eu entendi essa questão do Da redução serem pena mínima. contextos distintos, sabe? Eu estava passando uma para aplicar outra, mas depois eu verifiquei com mais cuidado Uhum. que houve recalcitrância dele, né? Ele é expulso, ele insiste, vai lá, xinga mais uma vez, continua xingando, ele só para quando o Alguém pessoal da retira. equipe o contém, né? Retira do local, né? Então, no Isso, caso aqui, seriam 8 partidas com 8 aplicação de partidas, multa de 5 mil reais, observado o redutor de 182, no isso. voto do relator. Como vota o doutor Aurélio? Eu acompanho o relator no que diz respeito às penalidades, com relação às partidas, bem como da multa. Só divirjo, peço licença para divergir, como nós estamos falando de um masculino adulto 2024, eu entendo pelo artigo 72 da Lei Geral. Aqui sim, eu acredito que os jogadores até disputam a Liga Nacional, né? Alguns, acho que Uhum. vivem do futebol por conta do artigo 72 da nova lei. Entendo que não tem a redução. Ok. Seria
acompanhando. Por isso que eu até coloquei, se houver o rigoroso atendimento, né? Não havendo, não tem problema o afastamento do Então, perfeito. 182. Então, como vota o doutor Fernando? Eu vou acompanhar a divergência aberta aí pelo doutor Aurélio, porque eu Ok. entendo também que como já se trata aí do time adulto, né, tá colocado Uhum. como adulto, eu acredito que sejam já profissionais já. Ok, Ou então a nem gente tem divergência, porque foi só como uma ressalva mesmo, foi né? só Se houvesse ressalva. o. Então a gente Se, pode colocar, pois, ó, se acaso houver rigoroso atendimento, né? Não havendo, não então a tem gente problema. pode colocar que foi, Tá pode retirado. retificar para não dar, Pode ser unânime. a gente retifica para constar como unânime, até para não dar discussão em questão de eventual recurso, tá? Uhum. Então, no caso do denunciado Kaique Paris de Moura, a turma, por unanimidade, acompanhou o voto da relatoria na aplicação da penalidade de 8 partidas de suspensão, R$ 5.000 de pena pecuniária, sem a observância do 182, em razão da nova disposição do artigo 72 da nova lei, da Lei Geral do Desporto. Estou correta em relação a Kaique Paris de Perfeito, Moura? Perfeito. Em perfeito. relação a Luiz Gustavo de Jesus, como voto o relator? A súmula do árbitro igualmente gosta de presunção de veracidade, ainda que relativa. No caso, os fatos se deram de forma grave, eis que houve violência perpetrada assintosamente contra a colega de disputa desportiva. No entanto, a violência, como o árbitro aduz, ela se deu dentro dos limites do esporte, né? Ela não extrapolou, ainda que um chute, né, que acabou atingindo as costas, né? E como o atleta não precisou de maiores cuidados, o que está relatado na súmula, e o denunciado saiu sem maiores problemas, o que demonstra que ele aceitou a punição naquele momento, de rigor eu entendo a aplicação de 3 partidas, sem a incidência da multa preconizada no 258D, dada a inexistência de maiores repercussões, até mesmo porque foi dentro daquele contexto de futebol, né? Se ele tivesse xingado, continuado, eu entendo que a multa seria cabente aí ao clube, porque não consegue controlar o ânimo do atleta. Agora, dentro do esporte, havendo uma lesão, é compreensível, né? Ah, Ok. Esse é o voto do relator. Como vota o doutor Aurélio? Eu vou pedir vênia ao doutor Bruno, porque como está no relato mesmo, que foi até buscar, ele foi o segundo amarelo, aí já é a prática como árbitro de futebol, que fui, doutor Bruno. Quando o cara dá o segundo amarelo, o chute não foi aquele chute, que senão seria um vermelho direto, né? Uma agressão, mas foi uhum. o chute, às vezes o cara tentou chutar a bola e acabou. Aqui o próprio É, 254 ele menciona da temeridade e da imprudência na disputa, ainda que sem a intenção de causar dano ao adversário. Então está configurado sim o 254, e como foi segundo cartão amarelo, para eu seguir a minha linha de raciocínio que nós tivemos aqui no senhor Matheus da Silva, no qual eu fui relator, no processo 32, eu votei por uma partida. Então, aqui, neste caso, eu peço só vênia para divergir e votar por uma partida, porque foi o segundo cartão amarelo. É como eu voto, presidente. Ok. E acompanha, então, afasta, então, o pedido de condenação de multa nos mesmos termos da relatoria. Ok. Como vota doutor Fernando? Eu fiquei com dúvida, o doutor Bruno aplicou quantas partidas? 3 3. partidas sem incidência de multa e o divergente, uma partida sem incidência de multa. Está na sua mão, como vota. Não vou deixar um voto de Minerva, não. Eu vou acompanhar o doutor Aurélio, é, até pelo conta do que o Bruno também frisou a respeito de que o atleta aceitou a punição, saiu sem Sem maiores maior. problemas, e então eu acredito também que realmente é uma questão de jogo ali. Ele, talvez por ter acertado as costas, foi desleal, mas não teve uma repercussão maior. O outro jogador, inclusive, não precisou de atendimento, então acredito que não tenha sido um chute tão forte assim, e a ponto de ter uma punição maior. Então, vou Tem a seguir o divergência. entendimento da divergência. Ok, então, nesse caso, a gente tem, por maioria, a condenação do denunciado, a suspensão de uma partida, nos termos do artigo 25, pela denúncia do 254, ok?
e unanimamente afastou-se a aplicação de multa em desfavor do clube. Pegou, Joe, por maioria, uma partida e unanimidade Peguei. no afastamento aí, afastou-se a multa em desfavor da entidade. Então, processo 35, julgamento encerrado. Passamos ao julgamento processo 36, de relatoria, doutor Fernando Ruas, que pouco falou hoje, né? Só foi, acompanho, vamos lá. Tô brincando, doutor. Falou muito bem, tô só brincando. Vamos ler Vamos lá, lá a nossa denúncia. deixa eu pegar aqui, é o 36, né? 36. Processo 36, 2024, jogo realizado dia 10/5 de 2024, entre o município de Extrema Futsal e versus Clube Atlético Taboão da Serra, categoria no sub-20 masculino. O denunciado é o Brennan Welder Alexandre da Silva, atleta número 15 do Clube Extrema, do time do Extrema. A conduta seria que aos 35 minutos de partida, ele foi expulso, né, sem prévia advertência, em virtude após reclamar de uma possível falta a favor de sua equipe, o mesmo xingou o árbitro, senhor Eric de Souza de Moura, proferindo as seguintes palavras: vai tomar no cu, seu ruim. Após isso, saiu de quadra e ainda chutou o portão da quadra e a porta do vestiário da sua equipe. E após o incidente, a partida foi iniciada sem mais problemas. A Procuradoria denunciou pela primeira conduta no artigo 243-F, parágrafo 1º, ofender a honra do árbitro, e na segunda conduta, por conduta contrária à ética e disciplina desportiva. E a aplicação das penas de suspensão de 2 a 3 partidas pela primeira conduta e suspensão de 1 a 3 partidas pela segunda conduta, com a aplicação do 182, e além da aplicação da multa prevista no 258D. É o que tinha a ser relatado. Ok, considerada a denúncia, reiteramos, então, pela possibilidade de comparecimento do procurador. O mesmo reiterou os termos integrais da denúncia apresentada e não havendo defesa escrita ou de qualquer outra forma, passamos, então, ao julgamento do caso. Como vota o relator em relação ao denunciado Bruno Welder? É Brennan Welder. Não, Brandon Welder. Nesse caso, eu entendo que está correto a denúncia a respeito de ser duas condutas distintas, né? Primeiro, ele foi expulso pela reclamação e por ter proferido os xingamentos à arbitragem. Então, acredito que está correto a denúncia e aplico a pena do artigo 243-F, parágrafo 1º, a suspensão de 2 jogos, Ok. né, desculpa, de a suspensão, ele aplicou, ele pugnou pela suspensão de 2 a 3 partidas, já considerando o redutor do 182. Mas aqui eu vou aplicar 2 jogos, né, primeiro, que é o que está previsto aqui, de 1 a 6 partidas, eu vou aplicar 2 partidas e com o redutor ele ficaria com 1 partida. Ok. E além da multa, eu vou aplicar uma multa de R$ 200, aí com o redutor ficaria a multa de R$ 100, isso pela primeira conduta. Pela segunda conduta, que foi os chutes no portão, eu entendo também aplicável o artigo 258, vou aplicar a suspensão de 1 partida, Ok. e além da multa prevista no 258D, a pena de R$ 1.000 a equipe, com o redutor do 182 ficando a pena de R$ 500 para a equipe. Ok. Precisa que eu leia o voto ou já está apto aí a votar, doutor Aurélio? Como vota? Eu só queria, novamente, salientar que como ele era atleta, não é isso? O atleta, doutor Fernando, é aquela no mínimo de 4 partidas
Acho que por isso que ele já foi na mínima de 2. Porque o De- 243F acho que é o parágrafo primeiro. Ah, tá. 243F, Entendeu? parágrafo. Ele é um. Ele vai. Ah, tá correto, é o parágrafo o primeiro. Então tá. Não é Eu vou isso? aplicar na mínima de 4 partidas e o redutor de 182 cai para 2 partidas. Ok. Tá. E a multa o senhor deu Mais a quanto, né? multa. Mas eu vou aplicar a multa de R$ 200 e um redutor de R$ 100. Tá, então, pelo 243F, a relatoria entendeu pela aplicação da pena mínima de 4 partidas, observado o redutor, bem como a aplicação de multa de R$ 200, também observado o redutor. Em relação ao 258, aí vai tirar, ou eu não entendi? Porque daí o Não, 258 mantém mantém a uma aplicação partida. do 258. Perfeito. Doutor Aurélio, como vota? Acompanha o relator. Ok. Como vota o doutor Bruno? Acompanho. Porque nesse caso de por unanimidade, a turma entendeu pela aplicação de pena, da penalidade de 4 partidas de suspensão pelo 243F, parágrafo 1º, e multa de R$ 200, observados o redutor legal. Nos mesmos termos, por unanimidade, a aplicação da penalidade de 1 partida de suspensão pelo 258 do CBJD. E aí eu pergunto para vocês, aí é uma coisa minha, tá? Observado o redutor legal, o 258 vira 0, né? Ou eu estou equivocado? Porque aqui, na verdade, vai somar tudo, divide, dá 2, né, doutor? Tá entendendo, doutor Aurélio? Não entendi. Eu falei que a gente pediu para observar. Então, se você for ver, ele tem 5 partidas. Tá, Uhum. E aí, observa o redutor, vira 2,5. E aí, diminui para 2, é isso? isso, é isso aí. Perfeito. Só para o Joe saber, para a gente constar lá na nosso finalzinho. Essa ressalva que a doutora já tinha feito antes, do senhor salvo maior juízo, é o parágrafo primeiro também do Sim, 182. sim, eu sempre falo isso. Eu sempre É, falo que tem a para a gente, porque assim ajuda até o secretário, sabe? Falou, ó, conta já da somamos fração, e já né? dividimos e já Isso. ponderamos. Enfim, eu esqueci de falar da aplicação de multa do 258D em desfavor da entidade no valor de R$ 1.000, observados o redutor legal, que também diminui a multa para R$ 500 contra a entidade. Estou correto, relator? Correto. A gente já julgou todos? Eu acho que sim, né? Todos. Processo 36 encerrado. Eu acho que show. Tem bastante coisa nova para acontecer. Que bom que eu estava num compromisso muito urgente, né? Que a gente veio aí para a nossa primeira sessão, que vai ser transmitida para o YouTube. Isso nos coloca com a devida vênia. Eu confio demais na turma que compõe essa comissão. Confio e consulto. Esse é o tchan, a gente aprender com os nossos pares. Sempre discutindo, eu estou à disposição. Meu WhatsApp, ele não para, é igual vendedor de loja, né? Não para. E eu atendo, deixo verdinho lá para não esquecer, mas respondo. Eu estou muito feliz que agora as nossas sessões serão aí transmitidas e agradeço a parceria de sempre de todos, que nós possamos aí deixar mais transparente a nossa comissão, um julgamento ímpar, um julgamento imparcial também, além de ímpar, imparcial, e contando aí com os nobres colegas que são, além de advogados, são excelentes auditores aqui da comissão disciplinar, sem desmerecer também a importante e imprescindível presença do nosso secretário, que sem você nós não somos nada. Muito obrigada, viu? Declaro então encerrada essa sessão do dia 26 de junho de 2024, às 20h31. Agradecimento a todos. Alguma ponderação?